hoje mais uma aula de geografia. Nós vamos continuar falando sobre as representações na geografia. Só que dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de mapas e os seus elementos. Pois, para compreender determinados mapas, nós temos que analisar todas as situações que estão sendo propostas, temos que analisar cores, desenhos. Então, vamos enfatizar um pouquinho dessas questões para que vocês possam compreender melhor, certo? Então, os diferentes tipos de mapas e seus elementos está contido no módulo das páginas 20 a 29. Então, gostaria que vocês abrissem aí o módulo de vocês, para que vocês possam acompanhar o que irei enfatizar agora. Então, no momento, eu gostaria que vocês analisassem essa imagem aí que estou propondo para vocês, onde nessa imagem está apresentando diferentes tipos de mapas. Esses 3 mapas que vocês estão vendo aí, os 3 representam o nosso país. Só que cada um deles tem um objetivo específico. No primeiro mapa, eu tenho um mapa político, onde esse mapa está dividido em estados. Vocês podem analisar aí cada um dos estados que esse mapa está dividindo. Esse mapa aí colorido, esse mapa lindo que vocês estão vendo aí. O segundo mapa, ele está representando elementos da paisagem natural. Então, aí é um mapa físico. Ele está trazendo, para quem está observando, elementos da vegetação. São elementos da paisagem natural. Então, aí temos um mapa físico. Na terceira opção de mapa que vocês têm aí, nós temos um mapa temático. No caso desse mapa, ele está retratando a expectativa de vida. Só que os mapas temáticos, eles podem apresentar diversos temas. Esse é um dos temas que eu estou propondo para vocês. Mas mapa temático, ele pode apresentar diversos tipos de tema. Certo? Então, voltando aqui. Para compreender os mapas, é preciso analisar o que ele está querendo nos mostrar. E para compreender isso, nós vamos observar agora, enfatizar legenda. O que é uma legenda? É quando você observa determinadas cores, determinados símbolos, e essas cores, esses símbolos vão lhe auxiliar a compreender o que está sendo mostrado em um mapa. Eu tenho aí uma próxima imagem aí que eu gostaria que vocês analisassem também, onde nessa imagem a proposta que eu tenho é, de início, o que é uma legenda? Com certeza vocês vão perceber que eu circulei aí embaixo a legenda. Nós temos aí a imagem do planisfério, como já tinha enfatizado na aula anterior. Esse planisfério ele está dividido em continentes. Só que eu não precisei ter os nomes dos continentes no meu planisfério. Por quê? Porque eu tenho uma legenda. E a legenda está mostrando, através das cores, como eu posso identificar cada um dos continentes que eu quero observar. Então, não precisei ter os nomes específicos aí do continente americano, da África, não precisei. Até porque se eu consultar a minha legenda, eu vou lá no mapa e vou compreender. Não é isso? Então, a observação nesse caso aí, que não é dos símbolos, e sim das cores, a observação das cores é de fundamental importância para que eu possa identificar o continente que eu quero observar. Certo? Então, voltando aqui, eu tenho certeza que vocês compreenderam o que é uma legenda. E em qualquer mapa que vocês observarem, vocês vão encontrar uma legenda, porque a legenda vai auxiliar você a interpretar o mapa que você quer. Certo? Então, nosso próximo tópico, eu vou enfatizar agora alguns símbolos utilizados na cartografia. Símbolos cartográficos. São símbolos que você pode encontrar nas legendas. E também tem uma coisa muito importante, que muitas coisas são padronizadas. Geralmente, quando você vai identificar o que é água,
você vai encontrar isso na cor azul. Se você vai tentar identificar o que é vegetação, você vai encontrar na cor verde. Cores são padronizadas também em algumas situações. Então, nessa próxima imagem aí, observem que eu tenho alguns símbolos. Eu tenho símbolos relacionados a convenções cartográficas, tenho limite municipal, entre outras questões. Tenho símbolos relacionados à infraestrutura. Temos aí o primeiro, que está enfatizando aí a questão da escola, como é que pode ser representado, qual o símbolo que eu posso usar para representar a escola. Eu tenho fontes e atividades de produção, que eu tenho, por exemplo, aí, a produção de acerola. Numa legenda você vai encontrar o desenho da acerola, do arroz, da banana, entre outros, não é isso? Tenho aí também fontes e formas de abastecimento de água, quais são os símbolos que eu posso usar, organização comunitária, quais os símbolos. E sempre que você encontrar os símbolos, geralmente você vai observar que você vai ter um símbolo e você vai ter a escrita, o que é que esse símbolo está querendo transmitir. Em alguns casos, você pode ver apenas o símbolo, onde esse símbolo já diz tudo, mas em outros casos você vai encontrar o símbolo e também a escrita do que é que esse símbolo está querendo transmitir, certo? Observaram aí cada um dos símbolos? Essas são algumas propostas que vocês podem observar. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre escala. Sabemos que os mapas, eles são representações de forma reduzida. Mas como eu posso saber quantos quilômetros eu vou ter de um determinado lugar para outro? Eu posso usar a escala para me auxiliar? Posso sim. A escala, ela é uma relação que você vai ter do espaço real com o espaço que está sendo representado. Quando você vai analisar um mapa, embaixo você vai ter a escala. Onde nessa escala ele vai apresentar para vocês uma comparação através dos centímetros. Sendo assim, a régua é de fundamental importância para realizar essas medições, certo? Analisem agora para mim uma próxima imagem que eu vou propor para vocês. Então, nessa imagem aí, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é possível representar um determinado espaço em tamanho real? Com certeza não, né? Para isso que servem os mapas. Como nós já sabemos, os mapas representam determinados espaços de forma reduzida. Então, como eu disse para vocês, eu vou utilizar uma unidade padrão aí, vou utilizar minha régua, onde eu vou utilizar os centímetros para padronizar o que eu quero. Então, na escala gráfica, nós temos aí um exemplo onde foi enfatizado o quê? 0, 5 e 10 em quilômetros, que é esse km que vocês estão vendo aí. Então, tá mostrando para vocês como é que lemos. Lê-se da seguinte forma: 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. Ou podemos ler também assim: 2 centímetros no mapa equivalem a 10 quilômetros na realidade. Então, cada centímetro de uma régua que você tiver em um mapa, você vai ter 5 quilômetros. Então, se eu vou calcular determinado espaço, eu vou aí medir, que é o primeiro passo, não é isso? E o segundo passo é eu pegar esses centímetros que eu obtive através da régua, pegar esses centímetros e multiplicar pelo centímetro que está sendo proposto, quantos quilômetros eu estou tentando representar ali no mapa. Por exemplo, eu fiz uma medição de determinado espaço onde deu 3 centímetros.
Analisando a situação anterior, onde eu propus para vocês, eu disse que a cada 5 centímetros, a cada 5 quilômetros eu tenho 1 centímetro. Ou seja, se eu vou tentar fazer aí o meu cálculo, digamos que o espaço deu 3 centímetros. Eu vou multiplicar 3 vezes 5. Por que eu vou multiplicar 3 vezes 5? Porque se eu realizei uma medição onde na minha régua deu 3 centímetros, eu sei que cada centímetro equivale a 5 quilômetros. Então, se 3 centímetros, se eu tenho 3 centímetros na minha régua e eu sei que cada centímetro equivale a 5 quilômetros, se eu for calcular 3 vezes 5, eu vou ter 15 quilômetros. Não é isso? 3 centímetros da minha régua, se eu for analisar aí os 5 quilômetros que eu tenho na minha escala, 3 centímetros da minha régua, 3 vezes 5, que são os quilômetros propostos na escala, 3 vezes 5, 15. Não é isso? Então, nossa próxima proposta é sobre os mapas táteis. Gente, muito interessante os mapas táteis, porque são mapas que possibilitam aos deficientes visuais a questão do sentir o espaço. Esses mapas eles são produzidos em alto relevo. Analisem aí uma imagem que estou propondo para vocês. Esse primeiro mapa do nosso país, ele está em alto relevo. E esse segundo mapa aí também está em alto relevo, onde o deficiente visual vai identificar o espaço. Aí temos aí um espaço de um banco. O deficiente visual vai tatear esse espaço e a partir desse espaço ele vai conseguir se deslocar dentro do local. Bem interessante, não é isso? Então, voltando aqui, vamos agora enfatizar o Brasil no mundo, que está contido no módulo das páginas 30 a 41. Primeiro, vamos pensar um pouquinho na questão dos hemisférios. O que é um hemisfério? Hemisfério é metade de uma esfera. Vamos identificar agora, analisando essa próxima imagem, vamos identificar alguns hemisférios. Prestem bem atenção. Nós temos aí o nosso país, o Brasil, como vocês estão vendo, para identificar se ele está no hemisfério norte, no hemisfério sul, no hemisfério leste, no hemisfério oeste, eu vou analisar as linhas imaginárias que eu tenho. Linhas paralelas são aquelas linhas horizontais, onde está enfatizando aí a linha do Equador, onde essa linha do Equador, sendo uma linha paralela, ela é uma linha sendo ponto base da divisão. O que está acima, hemisfério norte. O que está abaixo, hemisfério sul. Agora, como é que eu identifico o hemisfério leste e o hemisfério oeste? Bem simples. O ponto base é o meridiano de Greenwich. Essa linha que está no meio. Essa linha que está no meio é uma linha meridiana, ou seja, é uma linha vertical. Essa é a linha base, a linha que está no meio. O que está do lado leste é o hemisfério leste. O que está do lado oeste, o hemisfério oeste. Para identificar hemisfério norte e sul, a linha base é a linha do Equador. Para identificar hemisfério leste e hemisfério oeste, é o meridiano de Greenwich que vocês estão vendo aí, certo? Então, para identificar esses hemisférios, as linhas imaginárias são de fundamental importância. As paralelas
e as meridianas. Como vocês podem ver, linha do Equador e meridiano de Greenwich é ponto base, porque são os pontos centrais. São os pontos centrais que vocês vão observar, certo? Então, o nosso próximo ponto é o Brasil no continente americano. Nós temos aí os continentes: África, Europa, Ásia, Antártida. Aí vocês podem dizer, tia, mas eu tenho aí 3 Américas. Só que essas 3 Américas aí, América do Norte, América do Sul e América Central, essas 3 Américas formam apenas o continente americano. Por ser o segundo maior continente do mundo, esse continente americano ele foi subdividido em 3 partes. As 3 Américas que vocês estão vendo aí, certo? Então, voltando aqui, vamos falar agora um pouquinho sobre fronteiras, para finalizar aí a questão. Falando sobre fronteiras, o que são fronteiras? Vamos falar das fronteiras do nosso país? Fronteiras são aquelas linhas que estão dividindo um país e outro. Analisem mais uma imagem aí, onde vocês estão vendo o nosso país e os países vizinhos a ele. Países onde temos linhas dividindo um país e outro. Então, essas linhas nos facilita a nossa vida, porque nos faz lembrar que essas linhas são justamente para dividir e sabermos que um país está fazendo fronteira com outro. Não apenas do Brasil. Dependendo do mapa que estiver sendo exposto, você vai poder analisar as linhas imaginárias e ver quais outros lugares que está fazendo fronteira com aquele espaço que você está analisando. Então, voltando aqui, então, eu espero que vocês tenham gostado de cada situação que foi proposta aqui. Realizem as atividades com muito sucesso, que eu tenho certeza que vocês vão ter. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Fala, galerinha. Tudo bem com vocês? Sou o professor Guilherme e para dar continuidade nas nossas aulas, hoje eu trouxe um temazinho para vocês, que é a ética no esporte, tá bom? Vamos lá. Para começar a aula, então, devem saber o que é ética, né? Sei que vocês têm a aula de ética de vocês, então fica fácil o entendimento. Então, ética é o conjunto de atitudes e sentimentos interrelacionados partindo do respeito ao ser humano e natureza. Então, são as atitudes que vocês deverão ter no esporte, né? Trazendo para o lado da gente, que são honestas. As atitudes honestas perante o quê? O esporte, né? Perante o quê? Os seus adversários, tá bom? A ética esportiva está associada diretamente às condutas que demonstram o respeito ao esporte e aos demais esportistas, através da troca de gentilezas entre atletas e adversários, como estender a mão para auxiliar o adversário cair ao se levantar, colocar uma bola para fora do jogo ao notar que o adversário está lesionado. Então, aqui a ética esportiva são as condutas, certo? Que vocês devem demonstrar a respeito ao esporte e aos demais esportistas. Então, são aquelas atitudes que vocês devem ter, né, no esporte, para respeitar o esporte, para seguir sempre as regras do esporte e as atitudes que vocês devem ter com o seu adversário, tá bom? Então, que tipo de atitudes são essas? Vocês vão trocar o quê? Gentilezas, né? Vocês são adversários, beleza. Mas vocês devem ter condutas, todos os adversários devem ter condutas o quê? Harmoniosas, né? Vocês devem trocar, vocês são adversários, beleza. Mas vocês devem ter essas atitudes, entendeu? Como aqui, ó. Dá um exemplo, no judô. Tô na luta do judô. Vocês estão na luta de judô aí. Venceu o seu oponente caiu ao chão, finalizou a luta, já vai lá, estende a mão, né? Para o quê? Para auxiliar, né, o seu adversário que está lá caído. Entendeu? Você teve uma atitude o quê? Honesta, você teve uma conduta honesta, né? Você foi lá honesto, você lá foi respeitador ao seu adversário. Outra situação, colocar uma bola para fora do jogo ao notar que o adversário está lesionado.
que acontece? Sei lá, tá no seu futsal, você tá lá no seu futebol, você tá lá no handebol, você tá lá no vôlei, em qualquer modalidade. Viu que seu adversário está precisando de ajuda, você vai ter que, e você tem a condição de ajudar aquele seu companheiro, você vai lá, procura, né, a autoridade lá da modalidade e vai lá avisar para que ele está precisando do quê? De uma ajuda. No futebol, o jogador está lá caído no chão, você está com a bola, está em posse de bola, você pega a bola, joga ela para o lateral, joga ela para a linha de fundo e vai lá prestar o atendimento ao seu adversário. Aí eu trago também um outro exemplo aqui para vocês. Tenho certeza que vocês, quase todo mundo aí, já participou dessa brincadeira. E tenho certeza que alguns de vocês já tentaram burlar essa brincadeira. Como assim, tio? Da seguinte maneira, vocês estão lá contando seus adversários, seus amigos, né? Estão se escondendo, né? O que acontece? Eu vou lá e tento dar aquela olhadinha para saber onde estão escondidos. Isso daí é uma falta de respeito perante a brincadeira e perante seus amigos, né? Não é uma atitude honesta perante a brincadeira e nem os seus amigos, né? A gente tem que partir do princípio de ter o quê? A honestidade. Até nas brincadeiras mais simples possíveis para a gente ir se acostumando, tá bom? Então, a brincadeira que vocês vão ter que ir lá contar, ter que ficar, não pode saber onde estão os seus amigos se escondendo e depois vocês vão bolar estratégias para poder saber, né, encontrar seus amigos, tá bom? Aqui outra atitude. Aqui são adversários. São adversários. Só que o goleiro ele precisou, o jogador estava mais próximo, o atacante estava mais próximo dele, e ele precisou o quê? Amarrar a chuteira, devido ao goleiro estar com a luva, e a luva ela vai impossibilitar do goleiro amarrar a sua chuteira. Ele prontamente pediu ajuda ao seu adversário, que honestamente, que humildemente, ele foi lá e ajudou seu companheiro. São adversários? São, mas não são inimigos. Eles são o quê? Amigos. Tem que ter esse respeito, né? O esporte ele traz isso. A ética no esporte é isso. É você ajudar, é você ser humilde perante algumas situações, tá bom? O fair play. O fair play é aquela situação que eu contei para vocês no comecinho. Está no mais fácil. Um exemplozinho. Daqui a pouco eu vou dar uma lida para vocês. Fair play, só para vocês se situarem um pouquinho. Tá no jogo, o atleta lá se lesionou, você está em posse de bola, você vai lá, joga a bola para a lateral, isso se chama fair play. Né? Você ajudar seu companheiro que está lá estirado no chão. No judô também dei um exemplo. O atleta está lá caído no chão, está precisando de atendimento, você vai lá e ajuda seu companheiro, certo? Isso se chama fair play. Eu coloquei aqui, ó, pode ser entendido como uma postura elegante. É uma postura elegante, foi como eu falei aqui. É uma postura que você vai ter perante o esporte. Postura elegante dos participantes de uma competição esportiva, na qual se insere o respeito, a honestidade, a lealdade e a aceitação das regras vigentes, e principalmente do entendimento de que os oponentes são apenas adversários esportivos e não inimigos, sejam eles vencidos ou vitoriosos, com a consciência de que o outro é companheiro indispensável na prática do esporte. Beleza? Então vou botar aqui de novo. Ó. Eles são, como falou, eles são adversários, mas não são inimigos. Certinho? Eles são adversários, beleza, mas eles são amigos. Quando acaba aquele jogo ali, eles podem ter sim uma relação de amizade. Beleza? O fair play é isso daí. É você ter aquela postura elegante perante seus participantes, perante a competição, perante o esporte que você está fazendo, você está praticando. Vou trazer aqui uma situação de fair play, como estava falando. Preste bem atenção. O que acontece aqui nessa situação? Aqui, esse time daqui, ó, de roxo, né? Contra o time de branco. O que acontece aqui? Aqui é a final da segunda divisão do campeonato inglês. O que acontece? Aqui é o Aston Villa, da Premier League, e aqui é o Leeds, da Inglaterra. Os times são da Inglaterra. O que acontece? O Leeds precisava da vitória para conseguir almejar a elite do futebol inglês. E o Aston Villa ele só precisaria empatar a partida que estaria na elite do futebol inglês. O que acontece? O jogador do Aston Villa, vocês vão perceber que ele cai ao chão, ele precisa de atendimento. E notem aqui, ó, o tempo do jogo, ele já está em 71 minutos do segundo tempo, certo? Faltam 20 minutos, menos de 20 minutos para acabar a partida.
e o time do Leeds precisa fazer um gol, né, para conseguir seu objetivo. Vejam só. Deixa eu ajeitar aqui. Rapidinho, rapidinho. Ao vivo é assim mesmo. Vamos lá. Vocês vão notar que os jogadores pedem para jogar a bola para a lateral. Ele não joga, né, a bola é devagar e faz o gol que eles, né, precisa ir. Logicamente fica revoltado porque jogar essa bola lateral porque o jogador eles está machucado, está lá o chão. E agora o braço que se chama Edson, os treinadores e tentam os jogadores deixarem o adversário empatar construindo a velocidade ao esporte. Ele fala o equipe do Leeds, ele pede para que o time deixe a equipe adversária fazer o gol, certo? Porque para eles o que? A honestidade é fundamental, para eles não. Para todo mundo a honestidade tem que prevalecer. O jogador precisava de um atendimento. Eu estava com posse de bola, poderia jogar a bola para a lateral para ajudar lá o companheiro que estava lá, que precisava de cuidados médicos. E os jogadores do time do branco não fizeram isso, né? O time do Leeds não fez isso, mas o treinador que estava lá, o professor deles, pediu, orientou para que o time deixasse a equipe empatar. E com isso o jogo acabou 1-1 e o Aston Villa se sagrou, né? O time de laranja ele se sagrou campeão e foi para a elite do futebol inglês. Uma atitude muito honesta do treinador e dos jogadores também. Vou deixar a rola ouvir. Tem vários jogadores que ele faz um deixa, mas o que prevalece é a honestidade no futebol, é a honestidade no esporte, melhor dizendo. Então vamos dar continuidade. E onde a falta de ética é encontrada. Então, você já sabe o que é ética. É você ser honesto, né? É você ser leal, né? É você saber respeitar o esporte que você está praticando. É saber respeitar o seu adversário, o seu oponente, né? E onde é que está a falta de ética? São nas agressões físicas no esporte, né? Perdi, vou brigar com meu companheiro e tal. Isso não pode acontecer. Isso é falta de ética, né? Isso é antiético. São as agressões verbais, é você estar falando palavrões, né, para o seu adversário. É você manipular resultados, é você receber algum dinheiro para burlar aquela competição, para você, melhor dizendo, na luta de judô, você recebe o dinheiro para ir para perder aquela luta. Isso é falta de ética, você não está sendo honesto com o esporte que você pratica. É você usar substâncias que farão você ficar mais forte fisicamente. Isso não é ético, isso é falta de ética, certo? Você usar substância para poder ficar mais forte. Isso não pode acontecer. Isso são características de pessoas antiéticas. Então, eu trouxe aqui uma conclusão. Então, ser ético, como eu falei, é ser honesto. É querer vencer a si mesmo, certo? É saber que seu adversário não é seu inimigo, e sim seu companheiro, e tendo seu companheiro ele tem os mesmos objetivos que você, tá bom? Eu vou trazer outro videozinho aqui, não vou soltar muito, vou colocar só para vocês verem as condutas, né, de honestidade. Abraçar seu companheiro, né?
futebol de vocês. Então é isso. Ética no esporte é você ser honesto, né? É você ser leal. É você, depois que você vencer o seu oponente, né? Sabendo que o seu oponente não é seu inimigo. Ele tem a mesma objetivo que você tem. Né? Vocês acabou lá o jogo, acabou lá a modalidade, vocês venceram, vocês não obtiveram o resultado que gostaria, e você chegar lá e parabenizar seu adversário mesmo ganhando ou perdendo. Isso se chama ser ético. Tá bom, galerinha? Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.